Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra celebración por el Día Internacional de la Geomorfología. Es un gusto reunirnos aquí en esta plataforma para celebrar este día en el marco de las actividades que está llevando a cabo la Asociación Internacional de Geomorfología, IAG o IAG, o de International Association of Geomorphologists. Es un gusto para mí, soy Andrea Coronato, saludarlos a todos desde Tierra del Fuego, desde el extremo más austral de América, y quiero agradecerles a todos el interés por participar de esta actividad, tanto a los jóvenes geomorfólogos que hoy nos acompañarán con sus presentaciones, como a todos aquellos que están aquí participando para interiorizarse del trabajo de los colegas en otras regiones de América. Bueno, tenemos un programa bastante nutrido. Vamos a escuchar temas sobre geomorfología litoral desde el Atlántico, y vamos a llegar a los Andes centrales para conocer acerca de glaciares rocosos en ambientes semiáridos. Vamos a saber sobre la relación entre las placas de Scotia y la placa sudamericana, pero también vamos a viajar hasta el Caribe para conocer acerca de la influencia de los procesos atmosféricos en el interior centroamericano. También vamos a conocer sobre geoformas en Marte, afuera de la Tierra, y vamos a ver cómo la superficie de la Tierra sirve como modelo comparativo para estudiar otros planetas. Y también vamos a conocer sobre procesos que ocurren en el interior mismo de Sudamérica, con los procesos aluviales y de formación de grandes abanicos aluviales. Nuestro interés desde la Asociación Internacional de Geomorfología es que con este encuentro y los encuentros semejantes que se están dando a lo largo de la semana en todo el mundo, es que podamos difundir a la geomorfología como una disciplina de las ciencias de la Tierra que tiene un alcance muy cercano y muy estrecho con el hombre dispuesto en sociedad y con el uso del suelo que el hombre hace. Los procesos geomorfológicos en combinación con procesos de la atmósfera, de la hidrosfera, también de la biosfera, son parte de esta superficie terrestre que habitamos, que modificamos y de la que hacemos uso para la vida cotidiana, para las actividades económicas y para el progreso en la calidad de vida de la población. Entonces creemos que es muy importante poder conocer cuáles son las geoformas y cuáles son los procesos geomorfológicos que dan vida a la superficie de la Tierra. Así que estamos muy contentos de poder llevar adelante esta actividad. Les quiero contar que las disertaciones van a durar 45 minutos como máximo, y que luego tendremos 15 minutos para hacer preguntas, y que esas preguntas tienen que ser hechas por el chat. Y allí tomaremos nosotros las preguntas para pasarlas al disertante. Y bueno, no me queda más que darle la palabra a mi compañera Grace Alves, de la Unión Brasilera de Geomorfología, quien ha trabajado conmigo arduamente en la preparación de esta reunión. Los saludo a todos y saludo especialmente a Susan Conway, que he visto que ha entrado en la reunión, y ella es la gran hacedora de toda esta actividad de la Semana Internacional de la Geomorfología, preparando y adiestrándonos en el uso de las plataformas y preparando estos seminarios web en todo el mundo. Hola, Susan. Hello, Susan. We are welcome to our webinar. I hope you can understand our Spanish and our Portuguese. Yeah. Good. Okay, you are very welcome. Oh, bueno, dejo la palabra a Grace. Obrigada, Andrea.
Bom, é um prazer estar aqui, né? Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. É um prazer poder falar, né? E poder se reunir aqui para falar de geomorfologia em comemoração ao Dia Internacional da Geomorfologia, através dessa atividade, né, planejada pelo IAG, através dessas reuniões regionais que estão acontecendo em todo o mundo. Saúdo a todos presentes aqui diretamente do calor de Salvador, na Bahia, Brasil. Agradeço a todos pelo interesse na atividade. Ao longo de hoje, né, nós vamos compartilhar as apresentações de jovens geomorfólogos e geomorfólogas sul-americanos de diversas especialidades da geomorfologia, desde o litoral atlântico até o interior dos Andes Centrais. Vamos também, desde o interior da Terra até o exterior, né, até essa geomorfologia extraterrestre. Temos um programa, então, muito variado, que vai permitir a gente ter um pouco de ideia da importância das geoformas, dos processos geomorfológicos e a estreita relação que estes elementos têm com a litosfera, atmosfera, hidrosfera, pedosfera e biosfera. Esperamos que essa jornada sirva, então, para evidenciar a importância da disciplina de geomorfologia para a sociedade e incentivar os jovens profissionais a descobrir as ciências da Terra. Contaremos também com o suporte, né, do Matheus Figueiredo e da Ingrid Belo do período da tarde, para ajudar a gente na parte logística, né, nessa parte de assessoria técnica. Bom, então é isso, sem mais delongas. Então, nós vamos passar para as apresentações. Vamos contar primeiro com a apresentação da Breila, que vai durar, então, em torno de 45 minutos, de 10 a 15 minutos para perguntas. As perguntas devem ser realizadas exclusivamente pelo chat. Bom, então, a Breila Carvalho vai apresentar para a gente sobre o passado, presente e futuro, como as variações do nível do mar se refletem na linha de costa. A Brenda é geógrafa pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio na Universidade do Minho, doutora em oceanografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio na Universidade Tecnológica de Delft. Analista censitária no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é também embaixadora do Brasil na organização Latinas in Earth and Planetary Science, Geolatinas. Possui publicações nos temas de geomorfologia costeira, de sedimentar, e obteve o Travel Grant para o INCOA PAGES Conference em 2018, e também para o 19º International Sedimentological Congress em 2014. Bom, Brenda, fica à vontade para começar e apresentar, então, a sua fala. Obrigada. Só uma correção rápida, é Breila, não Brenda. Perdão. Me perdoe. Tranquilo. Então, gostaria de agradecer o convite, né, da Associação Internacional de Geomorfologia, em especial a professora Andréia, a professora Grace, para eu estar aqui falando com vocês hoje. Para tornar a minha fala um pouco mais inclusiva, já que eu vou falar em português, eu deixei os slides em espanhol, então qualquer dúvida ao longo da apresentação dos hispanohablantes ou dos brasileiros, portugueses que estejam acompanhando, só, né, mandar pelo chat, que depois eu respondo. Então, hoje eu vou mostrar um pouco do trabalho, uma parte do trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado, avaliando as variações do nível do mar e os impactos na linha de costa. Eu vou desligar aqui a câmera, não sei se eu consigo, acho que não. Para talvez deixar mais fácil e mais fluido, né? A apresentação vai seguir a seguinte estrutura. Eu vou fazer uma breve contextualização sobre o que são as variações do nível do mar. Depois eu vou apresentar os principais impactos que essas variações têm no relevo costeiro.
A seguir, eu vou mostrar alguns exemplos de costas impactadas pelas oscilações do nível do mar. Depois eu vou mostrar, então, a minha área de estudo, né, com mais detalhes, as etapas metodológicas que foram utilizadas, os principais resultados, seguindo-se de uma breve discussão. E, por fim, eu vou tecer as considerações finais. Ficou melhor aqui na visualização. Bom, então, partindo do princípio, né, o que é a variação, o que é o nível do mar? Então, a gente pode entender o nível do mar como a altitude média da superfície do mar. Ele varia ao longo do tempo, sendo as principais flutuações como movimentos diários de subida e descida, né, as marés. E temos também as variações sazonais, como as causadas durante tempestades, mudanças na temperatura da superfície do mar, que também são importantes, porque levam às mudanças no comportamento da praia, como inundações de áreas topograficamente mais baixas e, consequentemente, a erosão costeira. Então, a gente tem a variação do nível do mar e um tema central tem sido discutido ao longo dos últimos anos, tem sido a subida do nível do mar. Então, como que isso acontece? O volume total do oceano ele pode mudar como resultado de mudanças na massa do oceano, adição de água a partir da terra, ou a sua expansão, contração da água do oceano à medida que ele aquece ou esfria. Então, a gente consegue ver por esse diagrama, né, conceitual, que vários processos em várias escalas globais e locais acontecem e tudo isso acaba interferindo como o nível do mar ele vai variar isso ao longo do tempo. Agora eu trago para vocês um videozinho que explica um pouquinho mais de detalhe como que então acontece essa subida do nível do mar. Então, à medida que as emissões de gases do efeito estufa aquecem a Terra, o oceano acaba absorvendo mais de 90% do excesso de calor. Isso faz com que o nível do mar suba de duas maneiras. A primeira, o volume de água ele aumenta com a temperatura devido à expansão térmica. E segundo, as temperaturas mais altas do ar e do oceano causam o derretimento das camadas de gelo e geleiras terrestres. Quando aumenta o nível do mar a cada ano, né, tem sido contabilizado cerca de 3,3 milímetros em média, o que dá mais ou menos a altura de 3 cartões de crédito empilhados, o que aparentemente não parece muita coisa, mas é pouco mais de 1 trilhão de metros cúbicos de água, ou seja, é muita coisa. Então, desde o começo do século, o nível do mar global ele aumentou cerca de 178 milímetros e a taxa de mudança quase dobrou nesse período. E no final do século, a estimativa é que a elevação do nível do mar chegue a 0,3 até 1,8 metros acima do atual. E isso acaba afetando cerca de 760 milhões de pessoas que vivem perto da costa no mundo todo. E as pessoas acabam sofrendo direta e indiretamente na elevação do nível do mar. Com isso, o nível estando mais alto, a gente vai ter problemas, efeitos, né, nos efeitos da maré, nas inundações, na erosão costeira e na poluição da água salgada em riachos e aquíferos. Todo mundo acaba sendo atingido, de certa forma, pela elevação do nível do mar. E o aumento gradual do nível do mar, ele aumenta, então, progressivamente as zonas de inundação costeira, onde áreas que eram antes consideradas seguras serão afetadas pelas marés extremas e pelas tempestades. Os efeitos na costa, pela elevação do nível do mar, são antecipados pelo aumento das taxas de erosão. Então, se a gente começar a observar as taxas de erosão, a gente começa a ver alguns indícios que pode ser que esteja acontecendo uma elevação do nível do mar naquela região. Então, uma dica. Então, como essas oscilações vão impactar a linha de costa? Uma das consequências esperadas é o recuo da linha de costa, que pode causar mudanças morfológicas, como redistribuição de sedimento nas águas costeiras devido às ondas e correntes, que eu não vou falar em tanto detalhe nisso, né, mas essa elevação vai acabar mudando a circulação, que muda o padrão de corrente, padrão de onda, né, e também as interações com as intervenções humanas e mesmo com os processos biológicos. O termo erosão, ele também é usado como uma medida quantitativa de diferentes variáveis. O volume ou a massa de sedimento que é removido de uma área próxima à costa, ou mesmo o recuo da linha de costa, que é medido por uma ampla gama de indicadores. Então, a elevação do nível do mar não é o único processo que causa mudança na costa, a gente consegue perceber por esse fluxograma, né, que a gente vê que tem vários processos que vão mudar
o sistema costeiro, e eles vão atuar em diferentes escalas espaciais e temporais para que essa mudança ocorra. Então, na fala de hoje, eu vou me atentar mais aos fatores hidrometeorológicos, com destaque, então, as mudanças do nível do mar e as ondas de tempestade. Então, são esses dois processos que eu vou levar em consideração para avaliar os impactos na linha de costa. E aí, uma questão mais de contextualização, algo que eu não tenho trabalhado, mas para elucidar, mostrar alguns indicadores de nível do mar passado. Então, quando a gente chegar na praia, a gente pode observar o relevo e pensar, não, aqui o nível do mar antes estava aqui, ou estava mais para frente, e assim por diante. Então, esses indicadores geomórficos de nível do mar passado, eles representam um contínuo de processos e formas de relevo que são associados ao nível do mar e às suas mudanças. A preservação é geralmente o resultado de um período de mudança lenta ou de nível do mar estático relativo, quando os depósitos ou as formas erosivas foram criados e foram seguidos por um declínio relativamente rápido, que posteriormente conservou esses depósitos ou mesmo relevos erosivos de forma subaérea. Vou fazer um outro adendo. Eu não vou entrar no mérito dos níveis de mar passado do Holoceno, Pleistoceno e assim por diante, que aí é uma outra seara, né, uma seara um pouco mais geológica, que eu não vou me adentrar. Vou falar mais das formas de relevo visíveis, não daquilo que está nas geofaces ou num perfil de sísmico e assim por diante, que também é uma outra fonte, né, para você entender o nível do mar, mas não vou entrar nesse mérito. Então, no primeiro exemplo, a gente pode ver tanto as falésias quanto as plataformas costeiras, né? As plataformas são formadas nos momentos em que a taxa de variação do nível glaucio-estático do mar é igual à taxa de elevação da superfície local. E a gente vê também aqui as falésias, né, que elas podem ser ativas ou não, e elas vão, então, representar antigas linhas de costa, sendo caracterizadas pela erosão, devido à alta energia das ondas. Essa é uma imagem da região costeira próxima à Praia de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos. Um outro exemplo de indicador é o terraço marinho, que é qualquer superfície relativamente plana de origem marinha, delimitada por uma encosta ascendente mais íngreme de um lado e por uma encosta descendente mais íngreme do lado oposto. E os terraços eles podem resultar de abrasão, denudação marinha, ou consistir em água rasa, acumulações de materiais removidos pela erosão da costa. Esse é um exemplo de um terraço marinho na costa oeste da ilha de San Clemente, também na Califórnia, Estados Unidos. Um outro indicador são os microatóis, que são constituídos por várias espécies dos gêneros do coral Polypsis e Goniasteia. Eles crescem até um ponto limitado pelas marés baixas e o limite superior do crescimento é chamado de nível mais alto de sobrevivência, que foi um termo cunhado por Taylor e colaboradores em 87, e então ele vai indicar a mudança do nível do mar no final do Holoceno. Portanto, a forma e a morfologia desses microatóis eles podem ser interpretados em termos de mudanças graduais e abruptas, tanto positivas quanto negativas, no nível do mar relativo. Essa é uma imagem de uma ilha na região de Sumatra. Um outro exemplo, né, outro indicador, são os entalhes, que são recortes geomórficos distintos, que vão de centímetros a alguns metros de profundidade, formados em falésias rochosas nas costas, e são potenciais, então, indicadores do nível do mar passado. Então, semelhante à formação das plataformas costeiras, o entalhe, né, desses entalhes marinhos requerem período de nível do mar relativo estável, que são mais longos do que o período efetivo do entalhe. Os entalhes eles podem ser preservados como indicadores do nível do mar antigo, se o nível do mar relativo aumentar ou cair abruptamente. Essa aqui é uma imagem de um entalhe visível na ilha de Friol, na costa de Marsella, no Mediterrâneo, né, no sul da França. E, por fim, as cristas de praias, que são, acho que talvez a maior parte de vocês talvez já tenham ouvido falar, né, que são mais presentes no mundo todo. E elas são, então, potencialmente uma das fontes mais ricas de informações sobre os níveis do mar relativo pretérito. Então, as cristas são feições paralelas à costa, que são constituídas de sedimentos marinhos, que são formados pelo trabalho das ondas. A taxa de adição da crista de praia é uma função de suprimento de sedimentos, tendência do nível do mar e clima de tempestades. Então, agora, daqui a gente falou o que é o nível do mar, como que a gente consegue perceber no relevo o nível do mar passado. Então, a gente chega ao presente, né? Como que está o nível do mar hoje?
Então, os marégrafos e satélites, eles têm sido utilizados para medir o nível do mar nos últimos séculos e décadas, e essas observações indicam que o nível médio global do mar está aumentando alguns milímetros por ano, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? A gente vê, então, uma tendência, isso de forma global, né? A gente tem, obviamente, dependendo da região, você pode ter uma subsidência, o nível do mar, em vez de estar subindo, ele está descendo, então você tem algumas variações locais, mas, no contexto global, a gente tem essa tendência de subida. E essa taxa é uma ordem de magnitude maior do que a estimada a partir de dados próximos dos últimos milhares de anos, então indicando que o nível do mar responde a um aquecimento do clima no último século, uma correlação muito superficial, né? Obviamente que a gente pode detalhar mais essa tendência, o porquê dessa tendência. E aqui nesse mapa a gente vê a variabilidade espacial, que se correlaciona bem com os padrões de mudança do nível do mar estimados a partir de medições de temperatura do mar. Então, se a interpretação atual de que o derretimento do gelo terrestre se tornou dominante nos últimos anos estiver correta, o padrão espacial associado a esse processo, então, deve se tornar mais aparente. Então, a gente percebe, de uma forma geral, né, agora espacializado talvez fique até mais fácil da gente entender, a gente tem uma tendência de subida até de mais 12 milímetros por ano em alguns pontos, né? E, diante disso, né, a gente pode se perguntar, espero que todos se perguntem, se as praias vão sobreviver, então, a esse aumento do nível do mar. Então, ano passado, Voldusca e colaboradores publicaram um artigo, né, falando justamente sobre esse tema. No trabalho, eles mostram que uma porção substancial da costa arenosa do mundo já vem sofrendo erosão, uma situação que pode ser acentuada, então, pelas mudanças climáticas. Aqui eles mostram que as tendências ambientais na dinâmica da linha de costa, combinadas com a erosão costeira, impulsionada, então, pela elevação do nível do mar, pode resultar na extinção de quase metade das praias arenosas do mundo até o final do século. Aqui no mapa a gente vê a projeção só para o ano de 2050 e já vê um agravamento, né, da erosão em boa parte do mundo todo. Destaque para as costas arenosas, tá? Então, a dinâmica da linha de costa projetada ela é dominada pelo aumento do nível do mar na maioria dessas praias, mas em algumas regiões a tendência erosiva ela acaba sendo compensada pelas mudanças cumulativas. Alguns exemplos são a Amazônia, o leste e sudeste da Ásia e o Pacífico tropical setentrional. Em contrapartida a esse trabalho, a Cooper e colaboradores escreveram um trabalho como resposta, então, ao trabalho do Volduskas, mostrando, então, nesse outro trabalho que o ponto central das conclusões é o fato de que, desde que haja o espaço de acomodamento, as praias vão migrar para a terra à medida em que o nível do mar sobe e a costa recua. Muitas praias contemporâneas foram formadas há milhares de anos e migraram para a terra durante o aumento do nível do mar pós-glacial, e globalmente centenas de praias sofreram um rápido declínio costeiro por mais de um século, mas não se extinguiram. Embora concordem que o transporte de sedimentos offshore pode ocorrer em casos de topografia muito íngreme, na maioria dos casos, o transporte de sedimentos ocorre em direção à costa durante a elevação do nível do mar. Bom, em uma entrevista do Andrew Cooper, referente a esse trabalho que foi publicado, ele fala, né, que o nível, conforme o nível do mar vai subindo, vai haver o recuo da linha de costa, isso é inevitável, mas que as praias, então, sobreviverão. E que a maior ameaça à continuação da existência das praias são as estruturas de defesa costeira que limitam a sua capacidade de migração. Então, não é a simples elevação do nível do mar que vai acabar com as praias, mas as intervenções que são feitas, principalmente na sua área dinâmica, que aí sim vão limitar a sua migração. E aí, então, agora a gente chega às linhas de costas impactadas. E aí, uma das formas da gente perceber esses impactos é através dos eventos de tempestade. Então, a gente entende as tempestades como uma representação da fase mais enérgica e violenta da natureza, que comumente está associada a ventos fortes, chuvas intensas, sobreelevação do nível do mar e consequente erosão das praias e inundação da zona costeira. E alguns estudos mostram que a gente tem sofrido um aumento global na frequência e na intensidade dos eventos extremos na última década, que, associado com essa tendência de nível do mar, pode ser
podem levar a uma maior frequência do que a gente chama de desastres hidrometeorológicos, que eles têm sido muito mais frequentes daquilo que a gente chama de desastres geofísicos. E a costeira, ela é vulnerável em condições de tempestade, quando os níveis de energia chegam ao sistema costeiro, por conta da sua baixa topografia, sua alta densidade populacional, a fazer com que os efeitos possam ser devastadores. Aqui são só alguns exemplos para a gente perceber que são problemas, né, são processos que acontecem no globo todo, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Aqui alguns exemplos do Rio, da Austrália, Chile, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, mostrando, né, os efeitos das tempestades, dos eventos de tempestade na linha de costa. E aí nós chegamos, então, à linda costa do Rio de Janeiro. Para aqueles que não estão tão familiarizados, né, com o estado do Rio, o estado do Rio de Janeiro, ele se localiza na região sudeste do Brasil, é o terceiro mais populoso, com cerca de 17 milhões de habitantes. Além disso, é um dos principais destinos de turistas nacionais e internacionais. Só para você ter uma ideia, em 2019, né, pré-pandemia, o Rio faturou mais de 25 bilhões de reais só com o turismo. E as praias são um dos principais destinos do turismo, não o principal. Então, a gente entender bem a geomorfologia da costa é interessante não apenas pelos aspectos ambientais, geomorfológicos, mas também por uma questão socioeconômica, né, importante. Aqui eu trago algumas características de processos costeiros que a gente observa nesse litoral. Aqui nessa primeira imagem a gente tem uma área topograficamente baixa, concorrência de eventos de transposição, o desenvolvimento de deltas de maré vazante no canal de maré. Aqui, após a tempestade, a gente vê o recuo da linha de costa, a construção de uma escarpa erosiva. Em condições de tempo bom, a gente consegue avistar um terraço de maré baixa nesse mesmo setor. Aqui a setinha vermelha indica, né, a localização de uma mesma construção para vocês terem como referência, que é o mesmo local. Temos problemas de erosão e inundação costeira aqui na região da Praia da Macumba. E também, o que é muito comum, construção que a gente chama de hard construction, né, que é algo fixado, né, não é possível tirar, no setor dinâmico da praia. E aí, diante desses processos, a gente se perguntou como que o litoral vai responder, então, aos processos de elevação do nível do mar e aumento de eventos de tempestade, e quais são as mudanças geomorfológicas esperadas no cenário de elevação do nível do mar. Aqui, então, um detalhe, né, da área de estudo, de fato, que são dois setores que ficam localizados no litoral sul. Primeiro, essa Ilha Barreira, da Marambaia, que tem 40 quilômetros, e as praias da Macumba e Recreio Barra da Tijuca, que são caracterizadas como praias urbanas, e tem 20 quilômetros de extensão. Esse é um litoral caracterizado por longos e retilíneos depósitos arenosos, e uma das características intrigantes é essa área central da Ilha Barreira, que mostra uma oscilação de erosão e acreção ao longo do tempo, conforme a gente consegue ver nessa tabelinha, né? É uma região que está sob regime de micromaré, então são poucas a variação de maré é em média de meio metro, né? E o registro de uma boia sonográfica permite a gente ver que as ondas variam de leste a sudoeste, com as ondas de leste sendo as mais frequentes e as de sul as mais intensas, o que acaba expondo esse litoral de orientação oeste-leste às ondas e tempestades de sul. E aí, para desenvolver o trabalho, foram feitas as seguintes etapas metodológicas, né, para a gente ver, então, como que esses processos estão acontecendo no litoral e como isso está sendo impactado na linha de costa. Feita a quantificação da variação da linha de costa a partir de 39 cenas Landsat 5 e 8, no período de 86 a 2018. A extração da linha de costa foi feita a partir do índice de diferença normalizado da água, o NDWI, levando em consideração a linha seca e úmida. Usando a ferramenta DSAS, foram calculados o envelope da variação da linha de costa e as taxas de regressão linear foram calculadas para 426 transectos ao longo desses 60 quilômetros, espaçados em 150 metros. Para o clima de ondas, a gente avaliou os dados de reanálise do modelo WaveWatch 3, no mesmo período das imagens, para um ponto de extração que estivesse próximo à área de estudo. Além dessa análise geral das ondas,
a gente fez uma filtragem para a gente caracterizar os eventos de tempestade. Por isso, a gente usou dois métodos. O índice de energia da tempestade, que é o SPI, e a energia total das ondas, que é o fluxo de energia, que é calculado a partir dessa equação, né, da magnitude do fluxo de energia. A gente leva essa equação em consideração para calcular, então a tormenta, a tempestade. Para a gente acessar as oscilações do nível do mar, a gente levou em consideração o marégrafo da ilha fiscal, que era o marégrafo que tem o maior tempo de medição do nível do mar, próximo à área de estudo. E analisando esses registros, a gente processou eles usando as rotinas TTIDE, TPredict, para MATLAB, em que a gente tirou o nível não astronômico para, então, fazer as análises. E aí as tendências de subida e descida foram calculadas a partir de regressões de primeiro, segundo e terceiro graus. Para avaliar quando eram os anos de El Niño e Laninha, a gente fez a análise, né, usou o índice de oscilação sul. E nos cenários futuros, a gente levou em consideração 3 condições para fazer a projeção para o ano de 2100. A projeção a partir dos dados do marégrafo, em que o nível do mar vai estar 20 centímetros acima do atual, e 2 cenários do relatório do painel intergovernamental de mudança climática, na IPCC. O cenário moderado, em que o nível do mar está 40 centímetros acima do atual, e o cenário extremo, em que o nível do mar está 63 centímetros acima do atual. Então, aqui só para elucidar um pouco melhor, né? Aqui tem uma imagem na banda do infravermelho próximo, aqui já na região da Baía de Guanabara, e essa banda, né, que a gente chama de banda do NIR, é aquela levada em consideração para o NDWI, e com a aplicação desse índice, a gente tem o resultado aqui abaixo, em que o valor 0 ele vai representar, então, a interface entre continente e mar, e ele que é usado para delimitar, então, a linha de costa. Então, é um processo bem objetivo, tira toda a subjetividade, né, do que eu acho que é linha de costa ou não, então, é mais acertado. E aqui, esse gráfico, a gente vê só a variação da distribuição temporal das imagens que foram utilizadas. Aí, só para clarificar um pouquinho mais, né, as imagens que foram escolhidas estavam na mesma condição de maré, que foi maré baixa, e sem cobertura de nuvens. A gente sabe, com o uso de imagens óticas, quando a gente tem nuvem, inviabiliza, né, o trabalho. Então, essas foram as condições para a gente escolher as imagens. Aqui, como a gente identifica o evento de tempestade, né, então, para o SPI, o limiar para a identificação foi 3 metros, e para o fluxo de energia, o E, foi 48 kW por metro. Então, quando o clima de ondas atingisse esse patamar, por 12 horas ou mais, era então computado o evento de tempestade. Aqui vocês percebam que cada método, como a gente usa parâmetros diferentes, o início e o final do evento vai ser diferente entre um método e outro, e aí, consequentemente, a duração pode ser diferente também, e existem casos em que, por um método, o evento é computado e por outro, não. Com os resultados da detecção, a gente também fez uma análise de agrupamento para definir 5 classes de evento, em grupo mais fraco ou mais extremo. Foi feita a modelagem numérica para ver a propagação das ondas de águas profundas para as águas rasas, por meio do módulo Wave Delft 3D, para 2 cenários de tempo bom e de tempestade, a partir, então, da análise do clima de ondas. Esses resultados foram obtidos para os pontos da malha regional, que a gente vê nesse mapa, e os dados batimétricos usados na modelagem são oriundos das folhas de bordo das cartas náuticas da Marinha do Brasil. E esses são os parâmetros das configurações do modelo, né? Só para uma questão de localização. E chegamos, então, aos resultados. Entre os anos, então, de 86 e 2018, a altura das ondas oscilou entre 0,4 e 5 metros, sendo que as alturas entre 1 e 2 foram as mais frequentes. O período variou de 3 a 18 segundos, com os valores mais frequentes entre 6 e 9. A direção média de ondas foi sudeste, com as ondas de leste e sul sendo as mais frequentes. Depois da filtragem, a gente percebe, da filtragem para a detecção dos eventos de tempestade, a gente percebe uma maior frequência das ondas de sul-sudoeste, com predomínio de períodos de 10 segundos, né? Isso é importante. E aí, nós temos que, a partir, então, do método SPI, foram contabilizados 419 eventos de tempestade entre 86 e 2018.
há uma maior concentração dos eventos entre abril e setembro, como a gente percebe nesse gráfico superior, né? E também nesse período, né, que ocorrem os eventos severos e extremos. Avaliando a distribuição anual no painel inferior, nos anos de 2009 e 2010 foram aqueles que registraram o maior número de eventos, sendo que 2010 foi que acumulou maior magnitude. Por esse método, os eventos que ocorreram durante os anos de Laninha foram os mais intensos. Já pelo outro método, né, que leva em consideração o fluxo de energia, foram contabilizados 429 eventos, 10 a mais que o evento anterior, que o método anterior. Como no método anterior também, a gente tem a concentração nos meses de abril e setembro, com também a ocorrência dos eventos severos e extremos nesse período. Já em relação à distribuição anual dos eventos, por esse método, os anos de 90 e 2007 foram aqueles que registraram o maior número, enquanto que em 2006 houve uma maior magnitude acumulada. Comparando os dois métodos, a gente percebe que em ambos houve um aumento no número e na magnitude desses eventos a partir do ano de 2006. Agora a gente chega ao resultado da propagação de ondas. Pela modelagem, a gente vê que mesmo em condições mais tranquilas, como as ondas de leste, os pontos próximos à linha de costa exibem velocidades orbitais de até 0,6 metros por segundo. Quando há incidência das ondas de sudeste, a gente vê pontos com velocidades altas na área central da Restinga da Marambaia, no setor leste também dessa Restinga, e também nas praias da Macumba, e tanto nas extremidades leste e oeste do Arco Recreio Barra da Tijuca. Em condições de tempestade, toda a linha de costa e a plataforma ficam expostas a velocidades orbitais superiores a 0,6 metros por segundo, como a gente pode perceber aqui nos mapas C e D. E aí, então, agora chegamos às oscilações do nível do mar com base nos dados do Marégrafo da Ilha Fiscal. Aqui a gente tem a distribuição dos valores separados por mês, né? Toda essa série de 63 a 2017, como foram as variações mensais. Então, a gente percebe o aumento dos valores entre março e setembro, e é no mês de julho que são registradas as maiores variações do nível do mar. E é justamente, só para dar um gancho, né, com o que a gente falou anteriormente, justamente nesses períodos, principalmente em julho, que a gente tem maior número de eventos de tempestades. Então, a gente tem uma sobreelevação do nível do mar e isso fica registrado, então, aqui no registro de nível. Agora, as variações anuais, a gente percebe que para o ano de 89 para 2017, então, um recorte, né, para a área que a gente mapeou com as imagens e com os dados de ondas, a gente tem uma variação entre 1,9 e 2,6 metros, ou seja, uma amplitude de 70 centímetros. Nos anos de 94 e 95, houve um aumento nos valores medianos, uma posterior queda nos anos seguintes e voltando a subir a partir de 2009. A gente percebe também que nos anos de El Niño, o nível é afetado positivamente, enquanto que durante Laninha, a amplitude dos valores é maior. E aqui as taxas de regressão, né? Para a gente saber, então, a que taxas o nível do mar está oscilando. E aí, para isso, a gente usou os dados desde 63 até 2017. Pela regressão de primeiro grau, que é essa linha vermelha contínua, houve uma subida a uma taxa de 2,42 milímetros por ano. Aí, avaliando só o período de 89 a 2016, que é essa linha vermelha tracejada, a gente tem uma desaceleração da taxa, a 1,93 milímetros por ano. Pela regressão de segundo grau, que é a linha azul contínua, a gente percebe uma tendência de subida até 99 e um posterior declínio a partir desse momento. Pela regressão de terceiro grau, que é a linha verde contínua, que foi a que se mostrou melhor ajustada à série também, a gente vê que há uma subida até o ano de 82, há uma oscilação, né, de descida até 2002, e então, a partir de 2002, volta o nível a subir, com uma taxa de 10,16 milímetros por ano, então, nesse último período. E aí, chegamos às mudanças na posição da linha de costa. Só um momento para a água, rapidinho. Então, o mapeamento, né, a partir das imagens de satélite, mostra que de 86 a 2018, as maiores variações da linha de costa estão localizadas nos setores leste da Restinga e no Arco Praial, em que os
pontos têm mais de 100 metros de envelope, né, de mudança. Nos outros setores, o envelope médio é de aproximadamente 60 metros, que nesse mapa superior. Relativo ao recuo e avanço da linha de costa, nesse mapa inferior, a gente percebe que os setores oeste e extremo leste da Restinga predominam o recuo, com taxas de menos 0,12 metros por ano, enquanto que na Macumba e no Recreio Barra da Tijuca há um predomínio do avanço da linha de costa, com taxas médias de 0,20 metros por ano. Em resumo, a gente tem 18% da área em recuo, 52% encontra-se estável e 30% encontra-se em avanço. Observando, então, as variações por décadas, a gente nota que entre 86 e 96, os pontos de maior erosão encontravam-se nas extremidades oeste e leste da Restinga da Marambaia e na extremidade oeste do Recreio Barra da Tijuca. Já no período seguinte, de 97 a 2007, os pontos de maior erosão encontravam-se nas extremidades do setor oeste da Marambaia e no setor leste da Praia da Macumba. Por fim, de 2008 a 2018, a gente nota pontos de erosão ao longo de toda a linha de costa, mas com maior predomínio tanto nos setores central e leste da Restinga e do Arco Recreio Barra da Tijuca, como a gente pode observar, então, nesses gráficos. E, né, a gente percebeu, então, aqui, nessas outras resultados, como que a linha de costa está hoje em relação a essas mudanças e esses eventos de nível do mar e, consequentemente, né, os eventos de tempestade. E agora a gente começa a projetar como que vai ser a linha de costa no futuro, em 2100, né, como que ela vai reagir diante dessas mudanças. Então, a gente tomou como base a taxa de subida de 2,42 milímetros por ano, e isso faz com que no ano de 2100 o nível do mar esteja 20 centímetros acima do atual. Isso vai implicar na abertura de um setor central, do setor central na Restinga da Marambaia, pode ver no mapa superior, a diminuição dos bancos arenosos de Barra de Guaratiba, que é nesse setor leste da Ilha Barreira. A gente tem a submersão do tombo que liga os arcos Macumba e Recreio Barra, a Pedra do Pontal, como a gente pode ver no mapa inferior, e as estruturas urbanas também seriam atingidas. O recuo médio da linha de costa nesse cenário seria de 40 metros. Nos cenários propostos pelo IPCC, você percebe um agravamento dessas condições, né? Com o nível 40 centímetros acima do atual, o recuo médio seria de 90 metros, e já no cenário extremo, com o nível 63 centímetros acima do atual, o recuo médio seria de 110 metros. Como eu tinha falado anteriormente, a área central da Restinga é um setor sensível frente a uma possível elevação do nível do mar devido ao seu estreitamento e abaixamento topográfico, e a gente percebe, né, ao longo do tempo que teve muitas oscilações, né, de 300 e poucos metros até 100 e poucos metros atualmente, de largura. E aí, com essa taxa, então, de 2,42 milímetros por ano, a gente buscou entender quando que se daria essa ruptura dessa área, né, com essa taxa. E aí é um período que varia de 2020 a 2030, devido à margem de erro, né? Então, para isso, o nível precisa estar apenas 2 centímetros acima do atual. Só um detalhe, né? Esse é um modelo simples, eu não estou levando em consideração mudanças no padrão de circulação de correntes, de ondas que vão levar a uma mudança no transporte sedimentar. Então, só estou levando em consideração a elevação do nível do mar. Só subi, né? Só coloquei mais água no meu modelo e subi o nível dele. Não levei em consideração as mudanças de correntes e de ondas que podem ocasionar, então, mudanças no transporte, só para deixar claro. Então, apenas com o nível do mar 2 centímetros acima do atual, os primeiros pontos de ruptura aparecem, então, na área central. Numa área mais a oeste, é aberto um canal de 75 metros, e mais a leste abrem-se 2 canais, um de 55 metros e outro de 211 metros. Um outro detalhe é que o pontal arenoso da Ponta da Pombeba, aqui acho que vocês veem o meu mouse, né? Que é essa região aqui, chamada Ponta da Pombeba, ele vai ser erodido e vai perdendo coragem na Restinga. Aqui uma breve discussão, né? Então, a gente percebe que a influência da laninha ela é importante aqui no hemisfério sul para o aumento da intensidade das condições hidrodinâmicas e, consequente, agravamento da erosão costeira. Essa é uma característica que já foi observada em outras praias do hemisfério sul, pioneiramente por Short na Austrália, mas também já foi percebido em Salvador, Nova Zelândia e no Uruguai.
Um outro ponto importante são as ondas mais energéticas, que são associadas aos longos períodos e ocasionam a resuspensão dos sedimentos, não apenas próximo à linha de costa, com a erosão da mesma, mas também em toda a plataforma adjacente. Então, aqui nesse mapa, a gente percebe que tem a resuspensão dos sedimentos, tanto em condições de tempo bom quanto em condições de tempestade, né? Em condições de tempo bom, a resuspensão ela é restringida, é limitada, né, a ser próxima à linha de costa e, no máximo, areias finas são ressuspendidas. Já em condições de tempestade, a gente percebe que os sedimentos são ressuspensos até pouco mais de 100 metros de profundidade e até siltes grossos são remobilizados nessas condições. Essa é uma característica que já foi modelada por Yokoyama para o litoral de São Paulo, que fica ao sul da área de estudo, que eu estou mostrando para vocês, e também já foi uma questão verificada por Stolarz e Reid na costa californiana, nos Estados Unidos. E eles verificaram também que os efeitos de El Niño e Laninha nessas resuspensões. Tem alguém falando junto. Pronto. Os anos de El Niño, a gente tem maior frequência na mobilização dos sedimentos na plataforma interna durante verão, inverno boreal, isso lá na Califórnia, né? E durante Laninha, maior frequência de mobilização dos sedimentos na plataforma média, durante primavera e verão boreal, também na Califórnia, né? Foram o que eles encontraram. Um outro ponto, né? As taxas calculadas para as oscilações do nível do mar, elas são condizentes com os valores calculados para outros pontos da América Latina, como em Salvador e Mar del Plata, que é a taxa de 2 milímetros por ano. Um outro ponto que é bem interessante são os novos traçados da linha de costa, que foi essa resultado que eu mostrei para vocês, né? Que apesar deles terem sido elaborados por mim por um modelo simplificado, que leva em consideração a elevação do nível do mar, acabou apresentando padrões similares ao que a gente encontra no registro geológico, como os trabalhos de Fredericks da Dalto para a Restinga da Marambaia, em que a gente percebe uma subida, em que, quando ocorre, né, a subida ela é rápida e leva ao afogamento das feições costeiras, e durante o processo de desaceleração da subida do nível do mar, são construídas ilhas barreiras e canais de maré que fazem a ligação da baía ao oceano adjacente. Diante de tudo isso, a gente construiu essa tabela resumo, que mostra, né, os condicionantes hidrodinâmicos e a resposta da linha de costa para anos neutros de El Niño e Laninha. A ocorrência de tempestades ela é verificada durante o outono e o inverno nos anos neutros e de Laninha, e durante os anos de El Niño a gente percebe a ocorrência desses eventos ao longo de todo o ano. A duração média dos eventos ela é menor nos anos neutros e o intervalo entre um evento e outro ele é menor durante Laninha. Esses são resultados que eu não mostrei aqui nessa apresentação, né, mas estão na tese e no artigo que está sendo citado. Relativo ao nível médio, a gente verifica subida em anos de El Niño e uma maior amplitude do nível durante os anos de Laninha. E com esses condicionantes, a linha de costa é erodida mais intensamente durante Laninha, em especial na Restinga da Marambaia, quando o avanço também é maior nesses momentos. E agora eu vou chegando ao final da minha apresentação. Espero que eu não tenha falado correndo, como eu costumo falar, espero que tenha entendido. E se não entender alguma coisa, por favor, pergunta. Bom, a gente percebe que cada setor da área de estudo mostra um comportamento diferente da variabilidade da linha de costa, né, as diferenças que tem, né, entre recuo e erosão como tendência. Como esperado, as condições de tempestade são caracterizadas por ondas de sul, com períodos superiores a 10 segundos, mais frequentes, então, no início, no inverno e início da primavera. A modelagem de ondas ratificou a exposição da costa às ondas de sul e revelou 3 pontos proeminentes de erosão costeira, né, área central da Marambaia, Praia da Macumba e os limites das praias Recreio Barra da Tijuca. As teleconexões são importantes, em especial a Laninha no hemisfério sul, que a gente deve dar atenção, como a maioria dos trabalhos publicados sobre teleconexões em respostas de linha de costas vem do hemisfério norte, a gente sempre ouve falar que El Niño causa erosão costeira, mas no hemisfério sul é diferente, então a gente tem que começar a observar Laninha também quando vai avaliar a erosão costeira, né, as mudanças morfológicas da linha de costa. A gente tem uma tendência, então, de elevação do nível do mar, mas a gente consegue verificar momentos de desaceleração nesses últimos 30 anos. Então, a partir da década de 20, então, começa a ter uma maior frequência dos eventos, da subida do nível do mar e, consequente, erosão das praias. E os cenários futuros mostram, então, o rompimento das barreiras arenosas, muito semelhante ao que já foi encontrado no passado geológico recente. Aqui tem a literatura citada,
né, caso queiram ter um interesse, né, e atrás do que eu falei, ver se é verdade ou não, se eu falei com mentira ou não. Queria fazer um agradecimento ao Subcomitê de Revisão por Pares da Organização Latinas em Ciências da Terra e Planetárias, em especial a Nádia Santos Domingo, por ela ter feito as correções do meu espanhol nos slides dessa apresentação. E um outro agradecimento ao meu gerente, o Diogo Nunes, que me liberou, né, do trabalho para esse período da manhã para participar aqui com vocês, para poder fazer essa palestra. E a todos, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Breila. Excelente apresentação. Nós temos algumas discussões já aqui no chat. Eu vou ler enquanto você toma uma aguinha. É bom, né? Falei sem parar. Eu vou começar a ler aqui, mas se você quiser acompanhar também, está no chat. O Antônio Silva fez alguns comentários e depois ele finaliza com uma questão. Parece-me que se confundem as variações eustáticas do nível do mar de longo termo com as variações ocasionais devido às tempestades. As primeiras são imperceptíveis e eventuais subidas e não têm reflexo imediato na linha de costa e muito menos no seu eventual recuo. Não é líquido que isso aconteça a curto prazo. As variações ocasionais sazonais são muito importantes, mas são normais. O gráfico de variação anual no nível do mar global é absurdo, uma vez que... Você quer comentar essa primeira parte ou posso terminar? É tudo que der, eu comento tudo. O gráfico de variação anual do nível do mar global é absurdo, uma vez que no século XIX só haviam meia dúzia ou nem isso de marégrafos e, como tal, não se pode inferir o nível médio do mar global, baseado em informações de 2 ou 3 situações pontuais. Eu vou fazer um comentário. Mas não é só marégrafo que é levado. Tem os marégrafos, são poucos, né? Mas é o que a gente tem. Então, a gente tem que fazer com que a gente tem. O meu trabalho é isso, é fazer com que tenha. Queria que tivesse marégrafo na Gina Marambaia, mas não tem. A gente faz colha fiscal e a gente deduz que é a mesma coisa. Mas a gente tem também os satélites altímetros, né? Nessas últimas décadas, que aí tem uma boa correlação com os marégrafos. Pode continuar. De acordo com o Google Earth, de 1985 a 2020, não se registraram alterações visíveis e significativas na ilha de Marambaia. Como explica isso? Ainda mais explicar eventuais mudanças com as variações do nível do mar. Aí, só antes de você começar a falar sobre isso, eu peço que quem mais tiver alguma questão já coloque no chat para a gente poder ir discutindo. Ainda temos aí 15 minutinhos até a próxima apresentação. Então, eu queria só recapitular. A pergunta está falando que não houve alteração de 85 a... Mas houve, eu mostrei. A gente olha as imagens que eu posso até colocar aqui. Alterações visíveis e significativas na ilha de Marambaia. Houve, tanto que a gente vê que tem o estreitamento do setor central, a gente faz as medições, e aqui a gente vê ao longo do tempo o que é o setor central. No período de 2008 a 2018, a gente tem aqui um avanço aqui de 86 a 96, então aqui por décadas a gente vê que houve variações, houve oscilações. Em algum momento a linha de costa voltada para o oceano, né? Ela teve uma agressão, depois ela teve alguns pontos de erosão, e nessa última década, 2008 a 2018, houve uma erosão. A gente consegue ver isso pelas imagens, isso é notório, e a gente também tem eventos de transposição que fazem com que essa área central ela tenha modificações de curto prazo, alguns dias, né, fique sobrelavada, assim por diante, mas os dados mostram que houve sim mudanças na área central da Gina Marambaia, isso é visível. Tanto nesse mapa que ele mostra como se fosse um resumo geral, né, da ópera, né? Aqui é porque essas tendências você pode limitar, vou considerar que 0,2 é estável ou não, mas a gente consegue ver que existem variações. Elas podem ser poucas, que eu posso considerar estável, mas elas têm tendências erosivas ou tendências agressivas. Certo. Bom, se você quiser continuar comentando sobre esse assunto ou mais alguma coisa que foi colocada,
Nós temos ainda alguns minutos e ainda não temos novas questões. Tá, então eu tinha deixado alguns slides ocultos, que eu não sabia se ia dar tempo, para quem tiver interesse saber onde buscar informação. Deixa eu ver onde eu desoculto. Ocultar slide, né? Aqui. De onde que a gente pode tirar informação, que às vezes, quando eu comecei, eu não sabia de onde eu ia encontrar o nível, né? Tem esse site da NASA, que é o C-Level Change Portal, que ele mostra, tem material tanto para preparar a aula, até usei algumas coisas para apresentação, né, para explicação, para entender como que é o nível do mar, pegar os dados e você esmiuçar, você processar. Isso é bem interessante, né? Então, a NASA C-Level Change Portal. E tem também o principal, né, que é o Global Sea-Level Observance System, que é o sistema que gerencia, né, ele pertence, é uma colaboração de várias instituições mundiais, gerenciado pelo IOC Unesco, que é o Comitê Oceanográfico Internacional, que é vinculado ao Unesco, e que faz o gerenciamento de todos os marégrafos, e aí você consegue acessar os dados com vários níveis de processamento, e aí sugiro, né, quem tiver interesse, entrar lá, baixar os dados da Ilha Fiscal, que estão disponíveis, e processar, né, comparar com o que eu fiz, fazer talvez um outro processamento, alguma coisa do gênero. Então, todas as informações estão nesses sites. Perfeito, Brenda, muito obrigada. E você quer deixar algum recado aí para os jovens geomorfólogos e geomorfólogas? Sim, eu acho que esse ano de pandemia mostrou que a gente não podia fazer trabalho de campo, né? Com restrições. Então, mas isso não é um impeditivo, porque a gente tem imagem de satélite, então a gente pode fazer trabalhos muito bons com imagem de satélite. A gente tem, então, esses sites que têm os dados de ondas, de nível do mar disponíveis, gratuitos. É só baixar. E antigamente a gente tinha alguns programas pagos para fazer processamento. Hoje em dia a gente tem linguagens e programas que são open source, então a gente consegue processar tudo isso. Só precisa ter um computador. E às vezes você precisa ter só acesso à internet, né? Por exemplo, imagem de satélite, você pode usar o Google Earth Engine, fazer o processamento sem ter um programa no computador. Você tem acesso à internet, consegue acessar no Google e processa as imagens. Então, nada disso é impeditivo para você avaliar uma questão de geomorfologia costeira. É muito legal ir para campo, ir para praia, fazer medição, ficar embarcado, né? Colocar um equipamento acústico para fazer medição, mas, infelizmente, os nossos recursos são escassos, né? A gente quase não tem. Quando tem, querem tomar da gente. Ainda mais na situação que a gente se encontra atualmente, né? Né? Na falta de situação total. Mas a gente tem acesso a esses dados de maneira gratuita. Então, acho que é bacana investir. São dados de muitas décadas. Então, o investimento em processamento de Big Data, Machine Learning. Saber um pouquinho de programação é bom para conseguir processar esses dados e tirar informações, né? Eu nunca pensei, como geógrafa, eu fosse trabalhar com programação para ver relevo. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Ótimo. Fala um pouquinho também do Geolatinas, o que é essa... Sim, verdade. Eu não sou muito boa de network, que fica me instigando. Aproveita agora para treinar. Obrigada por lembrar. Então, a Geolatinas é uma instituição, é uma organização sem fins lucrativos, de acolhimento, de contribuição e assim por diante, para não só mulheres, né, mas todos são bem-vindos, homens, comunidade LGBT, para agregar todos aqueles que são latinos e estão em geociências ou nas ciências planetárias, com um fomento de workshops para melhora de profissional. Eu faço parte do comitê de revisão, então se você tem um trabalho para enviar para algum lugar e não sabe se está bom, você manda para esse comitê de revisão por pares, né, antes de mandar para submeter ou para apresentar. Foi até o que eu fiz com essa apresentação, já que o meu espanhol ainda não é tão bom, então para ver se eu não tinha nenhum equívoco, então você passa por uma revisão. Existem alguns eventos que estão sendo montados recentemente, né? Porque a princípio era uma organização para juntar as latinas que estavam fora da América Latina, mas agora há um grande
uma grande comunidade de latinos que estão, né, na América Latina e fazem parte da comunidade. Então, vão começar alguns eventos de geolatinas por seu país de origem, né? Por México, por Brasil, por Colômbia, assim por diante. Então, quem tiver interesse, quiser saber mais, pode me contactar, né? Pelo Twitter, por e-mail, ou entrar diretamente, né? Contato com Geolatinas lá no Twitter, no LinkedIn, todas essas mídias sociais. E tirar dúvida, quiser fazer parte da comunidade, todos são muito bem-vindos. Certo, Brenda. Muito obrigada. Brenda. Desculpa, eu tenho uma orientanda que chama Brenda e sempre veio esse nome, perdão. Breila. Mas então, eu acho que é isso. Se você quiser colocar mais alguma coisa, senão a gente já passa para o próximo apresentador. Já pode passar para o próximo. Então, Breila, muito obrigada por você ter compartilhado a sua pesquisa com a gente, ter feito essa belíssima apresentação hoje. E nós vamos dar sequência, então, para as próximas apresentações. Obrigada.